Então nós somos desses. Passamos meses orando a Deus. Deus faz um pequeno milagre, a gente relaxa. E nem percebe que o diabo ele também é multiforme. Que ele tem outras formas de contra-atacar. Ficou forte em uma área, o diabo tem multifacetas, ele vai para outra. Então, o sofrimento, ele não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa semelhança com o seu Filho. Mas o sofrimento serve nas mãos de Deus como didática. Não há ensino sem sofrência. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. E o nosso tema hoje é: tudo coopera? Com uma interrogação bem grande. Nós gostamos disso, né? No final dos nossos problemas, a luta é diária. Só por hoje. Café. O que é que eu estava falando? Tá vendo o nível da... Cafeína é brava, hein? Fugindo dessa desgrama. O que é que eu estava falando? Tudo coopera. Aí no final dos nossos problemas a gente fala, mas tudo coopera. E hoje a pergunta é, coopera mesmo? Tudo coopera? Já falei algumas vezes com vocês sobre isso e hoje eu quero me aprofundar. Tudo coopera para quem? E se coopera, como coopera? O que está no coração de Deus quando Deus inspira o apóstolo Paulo a falar isso a nós, porque essa não é só uma segurança teológica, é uma segurança espiritual. Deus está afirmando que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E hoje eu não quero ser meramente teológico sobre isso. É igual alguns teólogos ou aspirantes à teologia puxaram uma discussão civilizada em uma das minhas redes sociais. Lá eu fui ver, tinha uns 10 caras envolvidos numa postagem discutindo sobre soberania de Deus. Aí eu falei, falo, não falo, porque quando você mexe aí, né? Falei, falarei. Aí eu falei bem assim, cara, vocês ficam muito vaidosos ou muito infantis quando leem um punhado de livros reformados. O cara lê 2, 3 livros reformados, segue algumas páginas em Facebook e já quer ser o expert em doutrinas que com tantos séculos de igreja cristã são desafios intelectuais profundos para a gente chegar a uma conclusão. E dentre a discussão dos irmãos lá, que eu acho estúpida, estava da soberania, né? Antes da fundação do mundo, Deus determinou os seus desígnios para condenação e salvação. Aí eu fiz uma provocação. Antes de ontem, uma garota no Rio de Janeiro com 7 anos de idade foi predestinada antes da fundação do mundo para receber uma bala perdida que atravessou o corpo dela enquanto ela estava com a família dentro da Kombi. Então eu falei, me explica com a tua teologia. Complicado, né? E hoje eu quero usar 3 fundamentos de reflexão, que vai ser o que a Bíblia diz, que a gente pode chamar de teologia ou doutrina, da experiência, que é a transcendência, mas também da evidência, que é a materialidade. Se a gente se apegar a qualquer um desses 3 extremos, isolado dos outros 2,
a gente cria um problema para si, para Deus, para a igreja e para o mundo. Então, toda a verdade de Deus, ela precisa desses 3 estágios. Uma certeza bíblica, Deus disse. Uma experiência, uma transcendência. É tão verdade que Deus se revela a mim por meio daquilo que eu estou celebrando doutrinariamente. Mas a informação intelectual, doutrinária, teológica e a experiência mística, transcendente com Deus, é bom os dois, mas ainda não é o todo. Qual é o todo? Quando esses dois unidos geram uma terceira verdade, que é a evidência, que é a materialidade. Conclusão. Eu sou muito desse terceiro, que eu vou chamar de avivamento de segunda-feira. Então tem muita gente com a informação certa, a informação intelectual certa, a doutrina certa, a teologia certa. Mas aquilo não conduz a pessoa a uma experiência que valida essa informação intelectual. Que eu celebro aqui e é tão verdade que isso me levou a ter uma experiência com Deus. Mas aqui também na experiência tem muita gente perdida e ele não consegue transcender para a evidência. Por exemplo, o apóstolo João, na primeira epístola dele, diz: a respeito do verbo da vida, Jesus Cristo, tudo que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, 3 estágios. Qualquer um deles soltos é um problema de fé. Os 3 unidos, vai nos levar para próximo de Deus e vai fazer com que a gente agrade demais o coração do Senhor. Porque a pessoa que viveu os 3 estágios é uma pessoa em caminho de plenitude, de amadurecimento, de quebrantamento, de humildade. Porque elas têm os 3 estágios, não tem como ela se perder. Quando ela estiver demasiadamente em um extremo, os outros 2 fundamentos chamará ela novamente para a sobriedade. Eu tenho teologia e eu tenho experiência. Se eu tiver muito material produzindo a evidência do Evangelho, eu posso abraçar facilmente uma ideologia. Aí a teologia e a espiritualidade vai me chamar: ei, volta aqui, você não é o Che Guevara. Mas se eu tiver muito espiritual, aleluia, anjo, nébias, manto, covas, a evidência vai me chamar: ei, você está adorando muito e está praticando pouco. Você está orando em línguas e está mentindo. Você está orando 2 horas e agredindo a esposa. Você está adorando Deus e chora quanto adora, mas é faccioso. E o da teologia, Deus nos acuda. Graças a Deus que o apóstolo Paulo disse isso no seu tempo, quando o pessoal queria discutir teologicamente sobre a comida sacrificada aos ídolos. Come, não come, come, não come. Aí Paulo diz: olha, a única justificativa de não comer é o escândalo ao irmão fraco. Mas não há nada mais impuro. O ídolo em si não é nada, ele diz. Mata e coma. Foi a ordem do Senhor a Pedro. Não há nada mais indigno. Coma. Só pare de comer se você estiver poupando alguém. Mas no fim ele diz: o saber, ou seja, ter a informação intelectual, ter a doutrina, ter a teologia, não promove nem a experiência, nem a evidência. O saber ensoberbece, disse ele. Só o amor edifica. E o que é o amor? Uma materialidade, uma evidência. Então o cara tem a informação certa.
Desde o Antigo Testamento, a ordem foi para a gente não comer a carne sacrificada pelo ídolo. Teologia. Mas aquilo vira um Deus nos acuda se o cara não tiver experiência e prática. Que aquilo vira uma guerra, vira uma arma. Não favorece o crescimento do indivíduo, não favorece o crescimento da igreja, é só discussão pela discussão. Nós já lemos o texto. Romanos 8, quanto? 28. Romanos 8, 28. Sabemos. Então ele não está partindo de um ponto ou um fundamento de intelectualidade. O saber, assim como conhecer, no grego, que é a linguagem fundamental do Novo Testamento, é experiência. Eu falei isso a vocês, não falei alguns domingos atrás? Conhecimento, para a mente oriental, é experiência. Envolvimento com a informação que se celebra como verdade. Por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso é tão poderoso que a verdade não transformou a maioria de nós. Então Jesus mentiu quando disse que a verdade nos transformaria? Não, ele não mentiu. Mas como a mente dele não era ocidental, era oriental, o oriental tem a mente mais íntegra. O ocidental tem uma herança grega, fragmentada, subjetiva, abstrata. Para o oriental, a verdade é a verdade. Para o ocidental, que vem da herança grega, é: o que é a verdade? Não é fundamento, não é concreto, é abstrato. Então, quando Jesus diz que o conhecimento da verdade vai libertar, ele está muito convicto do que é a verdade. E nós não estamos convictos do que é a verdade. Ore pelo seu pastor, amanhã eu vou promover a Terceira Guerra Mundial no Brasil. Que é divulgar um conteúdo para ver se gera arrependimento em muitos de nós. 22 bilhões de arrecadação anual, é o nosso PIB espiritual, e 56 milhões de investimento missionário. 2,0% nós investimos naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Onde que está os 97,5%? Não sei. A gente vai ter que responder amanhã. Porque Ele não mandou a gente congregar. Ele mandou a gente evangelizar as nações. Você está aqui? Então nós juntamos de dinheiro por ano 22 bilhões de reais. Você está vendo que a verdade para nós não é concreta, ela é abstrata? Porque para eles é: ensinai, ide por todas as nações e pregai o evangelho. Era concreto para 12 homens. Por isso que nós somos crentes. Porque 12 homens tinham, de maneira concreta, dentro de si o que era a verdade. E o Senhor deles disse: se espalhem pelo mundo e discipule todas as nações. Então, 12 apóstolos transformaram o mundo. E o evangelho chegou até nós. E por isso você está nessa igreja hoje. Você está aqui? Mas no Brasil nós temos 8.000 apóstolos que talvez não transformaram nem sua casa. Se 12 transformou o mundo, por que 8.000 não fez nada no Brasil? Porque 8.000 não tem de maneira concreta o que é verdade. Por isso que a gente investe em estrutura e nega a Deus o que Deus nos mandou fazer.
Então, olha como é poderoso, sabemos de Paulo. Sabemos. Ele parte da experiência. Ele parte de algo concreto. Ele tem teologia, ele tem experiência, transcendência e ele tem a prática. Eu sei. Se você tiver só teologia, você não sabe. Se você tiver só experiência, você não sabe. Se você tiver só prática, você também não sabe. Quem sabe? Quem tem doutrina, experiência e evidência. Essa é a única pessoa que sabe. Essa é a única pessoa que conhece de fato seu Deus, seu Cristo, sua vontade, sua palavra, seu espírito quando se aproxima. Ei, oi. Oh, pastor, eu não sei quando é Deus falando comigo. Porque você não conhece a verdade. Porque você só tem uma coisa ou outra. Mas se você tiver as três coisas, oh, não há dúvida. Não há dúvida, irmão. Por isso que os assaltos de Jesus na minha vida, assim, me levam ao êxtase. Imagina você passar do lado de um carro, no Guará, e o cara tá indo para o aeroporto gritando dentro do carro. Batendo no volante. Porque o ápice da nossa existência, o Criador do universo parou o que estava fazendo, parou o seu tempo para visitar alguém dentro de um carro e dizer: eu encontrei espaço para poder interferir na terra por meio de alguém que está com a mente, o coração e o tempo disponível. Como que você vai tirar Deus de mim, irmão? Você tira tudo. Você tira a minha vida, você tira meus bens, você tira o que você quiser, mas você não tira Deus de mim, porque eu tenho a palavra, a experiência e a evidência. E você passa a conhecer a verdade de fato, e ela te liberta. Então não é, vou ler a Bíblia porque a palavra liberta. Não, irmão, sem os outros dois fundamentos é letra. Jô Soares sabe a Bíblia mais que a gente, o diabo também sabe o que está escrito. Sabemos. Irmão, nem li o texto, só sabemos. Olha que poderoso, irmão. Sabemos. Deixa eu perguntar algo para você. Eu ia gostar de pedir para você levantar a mão, mas eu estou com medo de ser constrangedor. Se você sabe, como o apóstolo Paulo sabia, você saberá onde você estará daqui a 10 anos. Onde você estará daqui a 10 anos. O que você estará fazendo daqui a 10 anos. Se você sabe, você conhece. Se você conhece, você sabe responder isso que eu estou perguntando. Eu não sou melhor que você, mas eu sei. Para aqueles que amam a Deus, o futuro é a coisa mais segura que possa existir. Eu tenho um livro chamado Os Pais Mais Espetaculares, alguma coisa assim. E a primeira arrebatadora já é surreal. Você já deve ter ouvido falar de um missionário chamado Jim Elliot, que nas tribos urbanas, nas tribos indígenas, aqui na América do Sul, principalmente ali na Venezuela, no século passado, lá para a década de 60, 70, ou até antes disso,
eles começaram a fazer imersões missionárias, sobrevoar com aeronaves, ver os índios, porque eram perigosos, canibais. Começaram a mandar presentes para os índios e os índios aceitaram, deram uma positiva. Entre eles, se não me falha a memória, estava outro missionário chamado Net, só esqueci seu sobrenome. E eles desceram. Depois de meses se comunicando com os índios, desceram. E seus corpos foram encontrados, esquartejados, depois de uma semana. Aí se manda notícia para a base missionária que estava instalada. Os índios mataram os missionários. E a irmã de Net disse: não sairemos. Continuaremos o que eles começaram e iremos traduzir a Bíblia para o idioma dessa tribo. E ela continuou se comunicando por anos. O filho de Net estava na base, morava lá com ele, tinha 5 anos de idade na época. Como que você fala para uma criança de 5 anos dizendo: seu pai foi servir Deus e mataram ele por causa disso? Como é que você fala isso? Não fala, né? E depois de 10 anos, aquela criança voltou dos Estados Unidos. Depois de 10 anos, aquele jovem, disruptivo, inteligente pra caramba, decidiu voltar. Porque a sua tia não desistiu. Sua tia fez contato, sua tia conseguiu entrar na tribo, sua tia traduziu a Bíblia para o idioma dos índios, e aquele jovem decidiu voltar e começar um tipo de tecnologia entre os índios para poder expandir ainda mais a capacidade de evangelização entre eles. E aquele homem com 15 anos de idade, 16 anos, foi batizado pelos 3 índios que mataram o pai dele. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, me desculpe falar isso a você. Não é com qualquer Zé Ruela que a Bíblia está falando, não. Porque o texto diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E você está todo nervosinho porque não pagou seu boleto da SEB esse mês. Questionando Deus. Insultando Deus. Está todo blasfemo porque o cheque voltou. Está todo inteligentão porque leu um livro e viu um artigo na internet. Sabemos. Você sabe? Você sabe é de nada, seu Zé Mané. Não estamos prontos ainda para as coisas do Senhor. Um pouquinho de unção e a tua vaidade já estraga os planos dele. Um pouquinho de liderança e você já se acha o apóstolo. Um pouquinho de nada e você já se acha alguma coisa. Porque olha só, eu como servo do Senhor, quando vem as dúvidas do futuro, e meus filhos, olha Net, olha Jim Elliot, que segurança aquele homem tem sobre o destino dos seus filhos. Que segurança aquele homem tem dizendo: eu vou descer nessa aeronave, eu vou falar com os índios e vou sair vivo. Que loucura, que negligência, que estupidez, diríamos. Mas deixa eu falar algo a você. Nada é perdido onde Deus é amado.
Tudo é experiência. Nada, guarde isso, nada é descartável onde Deus é amado. Será que aquele homem tinha a plena convicção que desceria ali, que seria morto e depois de 15 anos, seu filho convertido seria batizado pelos índios que matou e esquartejou o corpo dele? Martinho Lutero diz: eu não tenho nenhuma certeza sobre o meu futuro, mas descanso nos braços soberanos daquele que me guia. Então deixa eu ajudar você sobre o seu destino. Deixa eu ajudar você para você ter clareza de onde você está daqui a 10 anos. Não precisa saber, desde que você tenha plena certeza que você ama alguém e você é amado por esse alguém. Que quando tudo falhar, haverá uma profunda âncora que não deixará o seu barco afundar. Eu amo a Deus e eu sou amado por Ele. E Ele diz por meio da sua palavra que porque eu o amo, todas as coisas cooperam em meu favor. Cara, aqueles homens salvaram os índios quando foram mortos por eles. Olha que lógica, olha que equação. A nossa teologia vitoriosa não inclui uma estupidez dessa, assim. Aleluia, eu sou tão santo, tão filho, tão próspero, tão tudo. Que você não consegue perceber que o seu problema de hoje talvez não seja somente a sua solução do amanhã, mas a salvação dos teus filhos, dos teus netos. O futuro da humanidade pode estar envolvido com um problema que você está enfrentando agora. Problema hoje que você chama de problema, talvez Deus está julgando que vai ser a medicina social daqui a alguns anos. E para piorar, o homem que mais matou o pai dele, se eu posso usar isso, né? Mais matou o pai dele. O que foi? O que matou 70%. Dois mataram 15% cada um. Um matou 70% o pai dele. Se tornou pai espiritual. Ele escreveu sobre isso. Eu não consegui ter o amor do meu pai, porque eu perdi cedo aos 5. Mas ele fala lá o nome do índio. Ele se tornou para mim um pai. O cara que mata seu pai se torna seu pai espiritual. E você está em crise por causa do boleto, da SEB e do cheque que voltou. Não estamos prontos para o Evangelho. Estamos prontos para autoajuda nos púlpitos. Mas não estamos prontos para a ajuda do alto. Se você ama Deus, os seus problemas não estão vindo à toa. Você pode guardar isso no seu coração, irmão? Você pode guardar isso no seu coração, irmão? Responde para você hoje, você ama a Deus? Você ama a Deus, irmão? Seus problemas não são acaso. Os seus problemas querem levar você para esse lugar. Que lugar? Do sabemos. Eu vou ter que terminar essa pregação domingo que vem, irmão. E tem que mudar o título. Vai ser Sabemos.
Não é mais todas as coisas cooperam. Deixa para o domingo que vem. Sabemos. Porque Deus está te dando problemas? Para que você saiba. E como que eu vou saber? Palavra, experiência, evidência. Porque isso não vem só quando Deus te dá soluções. Porque a hora da solução é a hora do relax. Já percebeu? É uma das cenas que eu sempre comento que eu gosto no filme Os 300 de Esparta. Na primeira batalha, todo o exército, na primeira batalha da guerra, o exército vibrou. E o único sóbrio era o rei. Rei Leônidas. Sério. E o narrador do filme dizendo que o rei tinha plena consciência que a guerra nem tinha começado. Então nós somos desses. Passamos meses orando a Deus. Deus faz um pequeno milagre, a gente relaxa. E nem percebe que o diabo ele também é multiforme. Que ele tem outras formas de contra-atacar. Ficou forte em uma área, o diabo tem multifacetas, ele vai para outra. Então, o sofrimento, ele não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa semelhança com o seu Filho. Mas o sofrimento serve nas mãos de Deus como didática. Não há ensino sem sofrência.